Amém? Quem está vivo aí, dá um aleluia assim, bem de crente. Aleluia. Vamos lá, 1, 2, 3. Aleluia. Esse irmão que está ao teu lado assim, meu irmão, muito bom estar aqui com você, você está tão bonito hoje. Aliás, vamos fazer um exercício, fica de pé no seu lugar rapidinho. Fica de pé no seu lugar rapidinho. Abraça todo mundo que é bonito que está perto de você, só os bonitos, irmão. Aleluia. Se apresenta, se você não conhece. Só os bonitos, irmãos. Abraça só os bonitos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, como óleo que desce, escorre. Aleluia. Amém. Já abraçou todo mundo que é bonito? Glória a Deus, pode se assentar. Queridos, meu nome é Elmir, como o pastor Anderson já disse. Aliás, pastor Anderson, pastora Meire, obrigado pelo privilégio, convite de estarmos aqui. Estou aqui com a minha amada esposa, pastora Tatiana, essa mulher de Deus que tem me aguentado ao longo desses 22 anos. 22 anos de casados, 30 anos que a gente se conhece, 22 anos de casados, 26 anos de namoro, uma filha de 22 anos e uma filha de 17 anos, vai fazer 18 agora, essa semana. Nossa filha mais velha, primogênita, casada, é missionária, está hoje no campo missionário e serve ao Senhor, junto com o meu genro, que é um filho também, o Johnny. E nós somos também missionários, nós servimos ao Senhor na Igreja Batista de Filadélfia, aqui em Vitória, o pastor Zeni. Nós também somos missionários, já tivemos no campo. Hoje a gente não está morando lá, mas fica lá e aqui e lá. Então, um chamado missionário que Deus tem colocado na nossa vida. Nós somos também diretores de uma escola ministerial chamada Escola Issacar, que fica em Vitória. Mais propriamente ela funciona na igreja Bola de Neve, lá na Praia do Canto. É uma igreja interdenominacional e ministerial. Nós estamos à frente dessa escola já há 2 anos. E, para a graça de Deus, temos formado muitas pessoas. Nesse mês nós estamos trabalhando com o tema Reino de Deus e os 5 ministérios. Aliás, vou aproveitar aqui, já que está na onda aqui dos avisos, No mês que vem, dentro da programação da escola, nós temos uma conferência profética. Conferência profética Filhos de Issacar. Quem vai estar ministrando essa conferência é o apóstolo Luiz Hermínio. Alguém conhece o pastor Luiz Hermínio aqui? Homem de Deus, uma bênção, Dia 27 e 28 de março, vai ser uma terça e uma quarta. Ele vai estar com a gente, vai ser lá no Centro de Celebrações em Vitória. Se você quer mais informações, é claro que a prioridade é a sua programação na igreja local. Mas se nesses dias talvez não tiver, ou se você puder, no site escolaissacar.com, você obtém mais informações. Amém, gente? Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 24, verso 14. Eu quero compartilhar algo com vocês, bem rapidamente, daquilo que Deus tem colocado no meu coração nos últimos dias. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Meu coração está cheio disso, cheio dessa palavra, cheio dessa revelação. Mateus 24, verso 14, é uma palavra de Jesus, em que ele diz: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. E esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim. Põe a sua mão na Bíblia. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nós clamamos ao teu Espírito Santo, como o pastor Anderson já orou, que traga revelação a nós, que não seja apenas as minhas palavras, mas seja o teu Espírito ministrando ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós somos a geração que mais tem visto, presenciado e vivido o cumprimento das palavras proféticas para os últimos dias. Eu tenho uma convicção no meu espírito, e eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui, praticamente no momento da ceia, o pastor Anderson dizendo que a ceia é um apontamento profético para a volta de Jesus, e isso é verdade. A ceia aponta para a volta de Jesus. Todas as vezes que nós ceamos, comemos o pão, bebemos o cálice, estamos dizendo até que Ele venha. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu tenho uma convicção no meu coração, não espero que você creia da mesma forma que eu, mas eu vou explicar para vocês porque eu tenho essa convicção de que nós somos a geração do arrebatamento. Um amém, 3 amém, um aleluia ali. Eu creio. Esse texto diz que esse evangelho do reino será pregado em todas as nações antes que venha o fim. E eu vou mostrar para vocês as diversas profecias bíblicas que foram liberadas, algumas delas há 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás,
2000 anos atrás pelo próprio Jesus, que estão se cumprindo nos nossos dias. Enquanto eu e vocês estamos sentados aqui, vocês sentados, eu aqui falando, está acontecendo no mundo inteiro ao mesmo tempo. A palavra de Deus tem se cumprido como nunca. É a primeira vez na história, irmãos. Eu sou formado em sociologia, e a própria sociologia diz: é a primeira vez na história da humanidade em que, nesse momento, 7 gerações coexistem ao mesmo tempo. Isso nunca aconteceu antes. Nunca. Desde Adão e Eva, até 20 anos, até 30, 40 anos atrás, isso nunca tinha acontecido. São 7 gerações. Os nascidos da década de 40, 50, 60, geração Z. Depois os nascidos a partir da década de 70, a minha geração, geração X. Depois, década de 80, geração Y. Depois a geração Baby Boom, pós-guerra. Depois a geração digital, a geração Touch. São 7 gerações coexistindo ao mesmo tempo. E isso nunca tinha acontecido. Eu queria convidar você, volta a sua Bíblia, lá em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Esse é o último versículo do Velho Testamento. Uma profecia, uma palavra profética liberada pelo profeta Malaquias. E eu vou parafrasear para você, para nós ganharmos tempo. Você pode abrir a sua Bíblia para você acompanhar. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Diz assim: nos últimos dias virá o espírito de Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Está escrito isso aí, mais ou menos, parafraseando. Esse é o último versículo do Velho Testamento. A última palavra liberada por um profeta antes do período que os teólogos chamam do período do silêncio de Deus. Houve um intervalo, houve um intervalo de tempo, um período de tempo entre Malaquias e Mateus, aproximadamente 300 anos, onde Deus não levantou profetas, onde Deus não levantou reis nem sacerdotes, onde nada aconteceu, houve um silêncio de Deus. Mas a última palavra liberada no Velho Testamento é exatamente essa. Mas para nós entendermos essa palavra profética, o cumprimento dessa profecia, a gente precisa entender quem foi Elias. Elias foi o maior profeta do Velho Testamento. Um homem que tinha uma conexão com Deus que você não vê na vida de nenhum outro profeta. Mas como todo homem, a própria palavra de Deus diz que Elias era um homem normal, sujeito às mesmas paixões que nós, vulnerabilidades. Você pega o livro de Reis, 1 Reis, o capítulo 14 até o capítulo 20, mais ou menos, e você vai ver o auge do ministério desse grande profeta, desse grande homem de Deus. Quando ele enfrentou os profetas de Baal, ele teve um duelo, né? Uma luta épica entre um profeta de Deus e uma nação de profetas de falsos deuses, liderados por uma mulher chamada Jezabel. E ali no Monte Carmelo, Elias confronta 400 profetas de Baal, 450 profetas de Aserá, e naquele dia algo profético acontece, porque a nação de Israel tem uma revelação nítida de que Deus é o Shaddai, é o verdadeiro Deus de Israel. Ali, quando Elias ora e o fogo chove do céu e consome aquele holocausto, e é uma sequência profética interessante desse acontecimento, porque antes que o fogo descesse do céu, para que o fogo desça do céu, Elias traz uma direção profética para que eles restaurem o altar, 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. O altar é restaurado e depois ele faz a oração, o fogo de Deus desce. E isso indica para nós que antes de um avivamento precisa haver um alinhamento. Eu queria que você dissesse isso para pelo menos 2 pessoas ao seu redor. Antes de haver um avivamento, precisa de alinhamento. Todo alinhamento precede o avivamento. Não existe derramar de fogo sem altar restaurado. É isso que eu quero dizer. Então diga para o irmão que está do teu lado: o altar precisa ser restaurado para que o fogo de Deus venha. Aleluia. Quem está comigo até aqui? Nos últimos dias virá Elias. Não é a pessoa de Elias, é a unção de Elias, a unção profética que estava sobre a vida desse profeta. Que unção era essa? Uma unção profética para conectar os céus à terra. Um homem que orava e o fogo de Deus descia. Um homem que orava e parava de chover. Um homem que orava e voltava a chover. Um homem que tinha discernimento dos tempos e das épocas. Já que a gente está passeando na Bíblia, abra a tua Bíblia agora em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. É algo muito interessante que está escrito nesse texto de 1 Crônicas, porque existia uma tribo em Israel especial, uma tribo profética. E nesse texto diz: e dos filhos de Issacar, conhecedores dos tempos e das épocas, para trazerem a Israel direção daquilo que eles deveriam fazer.
1 Crônicas 12, 32. Esse texto foi escrito nos dias de Davi. Davi foi um dos reis que, antes de tomar qualquer decisão militar, política, econômica, qualquer decisão que influenciasse a sociedade de Israel, ele consultava essa tribo específica, a tribo profética, a tribo de Sacar, que tinha um diferencial, uma característica profética. Qual era? Eles discerniam os tempos e as épocas. Eles estavam conectados com aquilo que acontecia nos céus, porque tudo que acontece nos céus reflete na terra. É por isso que Jesus, ele orava e dizia: venha o teu reino. Por quê? Porque quando os céus vêm, eles determinam o que acontece aqui. Nós somos o reino de Deus, amém? Nós fazemos parte desse reino. Diga para quem está do teu lado: você faz parte do reino de Deus. Fala isso para pelo menos umas 2 pessoas. Você faz parte do reino de Deus. Quando nós entregamos a vida a Jesus, o que acontece? Qual é a leitura espiritual? Qual é o fato espiritual? O Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. É por isso que Jesus diz assim: quando perguntarem para vocês onde está o reino de Deus, não diga está aqui, está ali ou está acolá, porque o reino de Deus, olha para quem está ao teu lado, aponta para ele e diga assim: está dentro de você. Aleluia. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Lá no Velho Testamento, para ver o sacrifício, para ver a presença de Deus, a Shekinah, aquilo tudo, era necessário o tabernáculo de Moisés, ou o templo de Salomão. Ali era o lugar da adoração. Mas agora nós somos uma geração eleita, uma nação santa, um povo adquirido. O culto não é mais no templo, o culto é aqui. É por isso que Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente. A igreja não é no prédio, a igreja é onde você estamos. Olha para o irmão que está do lado e fala para ele: nós somos a igreja, irmão. Pergunta para ele: você está ficando aleluiado? Está acontecendo está dando um negócio aí em você? Pergunta para ele. O Espírito de Deus está queimando aí no seu espírito, desde quando você entrou aqui nessa reunião. Sabe por quê, meu irmão? Eu acredito no avivamento. Eu acredito num avivamento que vai preceder o arrebatamento. Nós acabamos de ler isso aqui agora, irmão. Eu não sei se você prestou atenção, mas diz: e esse evangelho do reino será pregado em todas as nações antes que venha o fim. Isso é um avivamento. Aleluia. Algo está acontecendo no mundo. Nós somos a geração que estamos vendo a maioria das profecias se cumprirem. A nossa geração. Essa geração que a palavra de Deus diz, o último versículo do Velho Testamento: e virá o espírito de Elias, a unção de Elias. Mas quando Elias confronta os profetas, ele desce daquele monte. No outro dia ele é ameaçado por Jezabel. Ele viaja 40 dias, entra numa caverna no Monte Horebe, e ali ele fica desistido do seu ministério. Deus o visita naquele dia, naquela caverna, e Deus diz para ele: tudo bem, Elias, você está querendo chutar o pau da barraca, jogar a toalha, eu entendo, eu respeito. Chegou o seu tempo, mas esse legado tem que ser passado para a próxima geração. Então você vai sair dessa caverna e você vai fazer 3 unções. Você vai ungir Jeú como rei de Israel, Azael como rei da Síria e Eliseu como profeta em seu lugar. Em 1 Reis capítulo 19, a gente vê o chamado de Eliseu. E estava Elias passando e Eliseu arando com as juntas de boi, e Elias joga a capa e Eliseu passa a seguir Elias. E depois você vai vendo a sequência do que acontece. Eliseu, ele cola em Elias de uma tal forma que ele não larga. E quando chega na véspera do arrebatamento de Elias, que aliás é um dos únicos 2 homens que a Bíblia relata que não passaram pela morte, mas que foram arrebatados, trasladados para os céus, junto com Enoque. Eliseu, ele colou em Elias, e tem uma sequência profética. Naquele dia do arrebatamento, do traslado de Elias, eles começaram em Gilgal, o lugar mais alto, foram descendo para Betel, depois para Jericó, chegaram a Jordão, e ali no Jordão Elias joga a capa e o rio se abre, eles atravessam, e enquanto eles conversam, enquanto as gerações se conectavam, enquanto Elias falava para Eliseu das coisas que Deus fazia na vida dele, através da vida dele, eu imagino que Elias estava contando para Eliseu o seu chamado, o seu legado, a sua vida. Enquanto isso acontecia, uma carruagem de fogo aparece no céu, e Elias é chamado, Elias é trasladado, mas antes que ele suba, a capa dele é jogada sobre Eliseu. Uma geração que chama outra geração. Elias fez 7 grandes milagres, Eliseu fez 14 grandes milagres. Não quer dizer que Eliseu foi maior do que Elias. Eu disse no início, o maior profeta do Velho Testamento é Elias. Mas Eliseu herdou esse chamado profético, e ele navegou por essas águas, ele fluiu nesse mover, porque eu creio na transferência de unção, e todas as vezes que a unção ela é passada, ela passa dobrada. Porque a geração que vem, ela não satisfaz apenas com o que os pais fizeram,
mas elas começam a crescer a partir do teto dos pais. Quem está comigo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É por isso que Eliseu teve a ousadia, não foi falta de respeito, não foi falta de educação, tanto que Deus cumpriu aquilo que estava no seu coração e disse: eu quero porção dobrada do teu espírito, porque se você fez tantas coisas, eu quero fazer também. E ele fez, debaixo desse manto, debaixo dessa unção. Esse texto que nós lemos de 1 Crônicas, que fala sobre essa geração da tribo de Issacar, essa geração profética, diz que eles discerniam tempos e épocas para trazer discernimento e direção para o povo de Israel. Eu creio que nesses dias, na iminência da volta de Jesus, o Senhor está derramando sobre a terra essa unção profética, não apenas para levantar uma pessoa, uma tribo, ou apenas uma nação, mas uma geração no mundo inteiro, ao mesmo tempo, daqueles que discernem os tempos, as épocas e as estações. Diga para o irmão que está ao teu lado: você faz parte dessa geração. Aleluia! Nós fazemos parte dessa geração. No último dia 21 de fevereiro, o mundo acordou com uma notícia. Eu me lembro que eu estava em casa e eu recebi no WhatsApp o comunicado da morte de Billy Graham. Quando eu li aquilo ali, irmãos, antes de ler a matéria, o meu espírito, o meu coração, eu senti uma compulsão, uma compaixão, algo, não foi tristeza, foi a consciência de um legado. E eu chorei, olhando aquela notícia, eu chorei, e eu comecei a pensar sobre a vida desse homem. Eu tenho 31 anos de evangelho, tem 31 anos que Jesus me alcançou. E eu cresci a minha vida inteira ouvindo falar do grande evangelista Billy Graham, o cristão que mais influenciou nesse milênio, o evangelista mais influente da história do cristianismo, o homem que por causa da sua pregação, 250 milhões de pessoas foram alcançadas diretamente pelo evangelho. Mais de 1 bilhão de pessoas indiretamente. Isso vai continuar, porque é um efeito progressivo. E muitas coisas se falaram sobre Billy Graham nesses últimos dias, desde o dia da sua morte. Um homem que por causa da sua morte uma nação parou, o mundo entrou em luto. Um homem que desde a década de 50 e 60, todo presidente americano o tinha como conselheiro. Um homem que perguntaram para ele se ele queria se eleger, se candidatar, e certamente seria eleito presidente dos Estados Unidos. Ele disse: não escolherei um cargo que rebaixe a minha reputação. Diga para o irmão que está ao teu lado: pregar o evangelho é o maior status que um ser humano pode ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Feche seus olhos só um instantinho. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, que é por uma coroa trocar. Você pode dar um aplauso a Jesus, querido? De tudo que se falou da morte de Billy Graham, uma das coisas que mais me chamou a atenção, no dia seguinte, a minha esposa disse: eu me olha isso. E eu li uma palavra profética liberada pelo Benny Hinn no ano de 1989. Deus disse para ele: o ano em que o meu servo Billy Graham morrer, vai ser o ano em que um relógio vai startar, e um mover de unidade do corpo de Cristo, e de conscientização da necessidade da pregação do Evangelho, vai desatar na humanidade como nunca na história do Evangelho. Quando o Benny Hinn liberou essa palavra profética no ano de 1989, há quase 30 anos atrás, ele nunca imaginava que o Billy Graham ia morrer nesse ano 2018. E eu tenho certeza que você está se perguntando: mas o que tem isso a ver? Eu quero mostrar para vocês algumas profecias que estão se cumprindo nessa geração, nesse momento. No dia 14 de maio de 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial, uma palavra profética liberada por Jesus há 2000 anos atrás, Mateus capítulo 24, do verso 32 ao 34, quando ele diz: e quando vocês virem a figueira florescer, sabeis que está próximo o verão, e não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão,
mas as minhas palavras jamais hão de passar. Uma palavra profética liberada pelo próprio Jesus. O que Jesus estava dizendo? Se você pegar o texto de Mateus 24 e ler desde o versículo 1, você vai ver os discípulos com Jesus no Monte das Oliveiras fazendo uma pergunta. Que pergunta foi essa? Jesus, mestre, quais serão os sinais da tua volta? Essa pergunta poderia ter sido considerada por Jesus uma pergunta fora de hora, estava na iminência da morte dele, tinha tanta coisa importante para se falar, mas Jesus ele não ignora a pergunta, muito pelo contrário, ele gasta um bom tempo, todo o capítulo 24, e você vai perceber que a sequência depois, o capítulo 25 também continua falando sobre isso, onde Jesus explica detalhe por detalhe, acontecimento por acontecimento, sinal por sinal, do que iria acontecer nesse momento profético, histórico, na iminência da volta dele para buscar a sua noiva, a igreja. Ele começa dizendo: vocês verão guerras e rumores de guerras, vocês verão nação contra nação, reinos contra reinos, vocês verão epidemias, pestes, vocês verão tudo aquilo que ele diz lá no capítulo 24, morte, destruição, tudo que a gente está vendo acontecendo. E quando ele chega no verso 32, ele dá o grande sinal. O que eu disse para vocês que é a tribo de Issacar, essa geração profética? Uma geração que está ligada com o que está acontecendo nos céus. Uma geração que entende os tempos e as épocas. Uma geração que faz leitura espiritual do mundo profético, do mundo espiritual, que é aquele que determina o mundo físico. E é interessante que o próprio Jesus, ele usa uma palavra forte: hipócritas. Vocês sabem discernir os tempos, o tempo natural, climático, quando vai chover, quando vai fazer frio, e não sabeis discernir os sinais dos tempos. Ele está falando sobre o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, não apenas o tempo Cronos, que é o tempo humano, o tempo do relógio que diz que eu só tenho mais meia hora no máximo para continuar falando, esse tempo que nos aprisiona, que determina a nossa vida, que determina tudo que nós fazemos no dia a dia. E o grande sinal que ele disse que iria acontecer é quando vocês virem a figueira florescer. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre figueira, ela está se referindo à nação de Israel, mais exatamente à cidade de Jerusalém, que 300 anos antes de Cristo vir ao mundo, já havia deixado de ser uma nação soberana pela dominação do Império Romano, e por isso Jesus não foi reconhecido como o Messias de Deus, porque todo judeu esperava que o Messias viesse para libertá-los da dominação dos romanos. Mas a revolução do reino não é uma revolução fora, é uma revolução dentro de nós. Eles não entenderam que a libertação não era exterior, mas era interior. Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Ele veio para plantar o reino dentro e não fora. Não é um reino visível, é um reino invisível, que somente aqueles que têm o Espírito vivem e veem esse reino. Pergunta para o irmão que está ao teu lado: você tem olhos para ver, meu irmão? Pergunta para ele, não olha para mim não, pergunta para ele: você tem olhos para ver? Você pergunta: você tem ouvidos para ouvir? Porque a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Irmãos, nós somos a geração que está vendo, nós somos a geração que está ouvindo. Uau! Como nunca essa geração tem tido seus olhos abertos, seus ouvidos abertos para ouvir, para ver, para perceber, para sentir, para buscar, para perceber, para buscar o segredo, o lugar secreto. Uma geração de improváveis, uma geração de pessoas que não têm linhagem sacerdotal. Deixa eu abrir um parênteses aqui e te contar rapidamente a minha história. O meu pai, ele pegou minha mãe para criar, ele tinha 27 anos, a minha mãe tinha 12 anos. Se fosse hoje seria pedofilia. Com 15 anos a minha mãe me concebeu. Os meus pais se conheceram dentro de um centro espírita. O meu pai, ele era o presbítero do centro espírita. É claro que não existe isso lá, irmão, só para você entender a hierarquia. Eles se conheceram ali dentro. Ninguém na minha família, dos meus ancestrais, conheciam a Jesus. No máximo eram espíritas, católicos nominais. O meu tio, ele tinha um nome exatamente como o meu. Meu nome é Elmir Del Antônio. O meu tio, com 14 anos de idade, na década de 50, morreu afogado aqui na Baía de Vitória. O meu pai, com 16 anos, foi reconhecer o corpo do meu tio, ficou traumatizado, fez uma promessa: o dia que eu tiver um filho homem, eu vou botar esse nome nele. E quando eu nasci, meu pai colocou esse nome. Minha mãe quase matou ele, mas amém, Deus sabe todas as coisas. O meu tio morreu com 14 anos de idade. Até os meus 14 anos de idade, o diabo fez de tudo para tirar a minha vida, de tudo, irmãos. Eu era um adolescente suicida, eu ficava planejando como eu iria me matar. Mas aos 14 anos de idade, em casa, pensando em como eu iria morrer, de repente eu vi um livro rasgado numa estante, e eu peguei aquele livro e comecei a ler. Eu não sabia, mas era uma Bíblia, e eu não entendia nada do que estava escrito, mas dia após dia eu pegava aquele livro e eu lia, e Deus começou a falar ao meu coração.
Eu tinha 10 amigos de infância. Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa para saber onde eles estavam. Daqueles 10, 8 morreram, só 2 estão vivos, eu e mais um, porque entregamos a nossa vida a Jesus. Deus me alcançou numa boca de fumo, Deus me alcançou num espiritismo, Deus me alcançou no submundo, Deus me alcançou quando eu era um improvável. Eu sou um improvável. Diga para a pessoa do teu lado: eu sei que você é um improvável também, mas Deus escolheu você. Nós somos uma geração de improváveis. Sabe por que Deus é especialista em chamar os improváveis, Fabrício? Porque o apóstolo Paulo, ele dá essa chave de revelação. Deus usa as coisas loucas desse mundo. Olha para quem está do teu lado. Olha para quem está do teu lado. Olha para esse irmão aí, meu irmão. Eu sei que tinha muito tempo que você queria fazer isso. Olha para ele e fala: meu irmão, você é meio esquisito. Você é estranho. Eu sento do lado do seu lado porque eu não tinha outro lugar para eu sentar. Você tem uma cara de esquisito, tem cara de maluco, porque crente é assim, ou ele é doido ou ele é profeta, né? Há uns anos atrás, eu estava numa cidade chamada Torino, no norte da Itália. Estava em missões, e eu estava na rua, tinha acabado um culto. Tem um irmão aqui da Assembleia de Deus, um missionário. Cadê o missionário? Cadê? Está lá atrás. Glória a Deus, eu amo, porque a Assembleia de Deus tem em todo lugar, né, irmãos? Glória a Deus. Eu estava numa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Belém, aquela que você só prega se tiver terno, gravata, combinando, não é assim? Pensam demais. Pastor Reginaldo, ficamos amigos. E quando terminou o culto, saí daquela igreja, era um janeiro, inverno 2009, um frio de menos 6 graus lá fora, e a gente ali, né, tremendo de frio, esperando o ônibus para ir para casa de uns irmãos para orar para uma irmã que estava enferma. E no meio daquele frio, daquele lugar deserto, não tinha ninguém na rua, de repente veio um cara estranho na minha direção, apontando aquele dedo assim, falando comigo em romeno. Mas Deus me deu interpretação da língua dele. E ele disse assim para mim: pastor do Brasil, Deus trouxe você e sua família aqui, porque Ele tem te dado uma visão para esse continente, para a Europa. E eu falei para minha esposa: olha, esse cara falou um negócio para mim. Eu achei que ele era ladrão, irmãos. Eu pensei: você é assaltado aqui na Itália, aqui 10h30 da noite, nesse frio. Mas não era ladrão, era um profeta, porque a gente confunde, ou é ladrão ou é profeta. Olha de novo para quem está do teu lado. Se não é ladrão, é profeta, irmão. A Bíblia diz que Jesus, ele tinha firme convicção de quem subia a Jerusalém. E as pessoas, quando olhavam no semblante dele, percebiam essa firme convicção, essa firme determinação de quem estava indo para o seu destino, para o seu legado, para o seu propósito. Jesus morreu naquela cruz para nos dar uma identidade, um propósito e um destino. E aqueles que estão indo para a eternidade carregam no seu semblante a firme convicção daqueles que estão indo para algum lugar. Olha de novo para quem está do teu lado, vê se ele não tem essa convicção. Se não tem, fala: tem alguma coisa errada, irmão. Você tem que carregar no seu semblante a determinação de quem sabe para onde está indo, de quem sabe o que está fazendo, de quem sabe o legado que está carregando. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, que é por uma coroa. Eu sei da onde Jesus me tirou. Eu sei quem eu era. E o melhor de tudo, eu sei para onde eu estou indo, pastor Anderson. Ele me tirou da perdição do pecado. Ele me tirou do império das trevas. Eu era um adolescente suicida, eu sou um improvável, eu estava destinado à morte, mas Jesus me alcançou naquela tarde. Ele me tirou do inferno, e eu sei quem eu sou um filho, como nós cantamos aqui nessa noite. Eu tenho uma herança, como nós cantamos aqui nessa noite, e eu tenho um destino. O meu destino é a eternidade. Como um profeta, diga para 2 pessoas que estão do teu lado: teu destino é a eternidade, meu irmão. Fala para ele: você tem uma identidade. Fala para ele: você tem um propósito, você tem um destino. Aleluia, aleluia. E esse evangelho do reino será pregado no mundo todo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Uma geração que como nenhuma outra entende esse chamado e esse legado. Uma geração que não fica olhando para um homem como Billy Graham, que morreu, e se lamentando pela morte dele, mas que entende que assim como Elias transferiu uma unção, transferiu um legado e um manto profético, assim também esses que estão passando e estão transferindo para essa geração esse mesmo legado. Nós não nascemos por um acidente biológico nessa geração.
Você não é fruto de um acidente biológico, de um encontro sexual do seu pai com a sua mãe. Ainda que isso tenha sido uma desventura, ou tenha sido algo que não foi romântico, ou envolveu amor, mas a questão é que naquele dia Deus tinha um projeto para você. Aliás, antes disso, abre a sua Bíblia rapidinho lá no Salmo 139. Davi, ele revela para nós de uma forma tão profética e poética o que significa a nossa existência. Parafraseando, ele diz: quando eu ainda era uma substância informe lá no ventre da minha mãe, de uma forma assombrosa, assustadora, o Senhor teceste os meus ossos. E antes que eu nascesse, cada um dos dias da minha vida já estava escrito no teu livro. Meu irmão, lá em Provérbios diz: o mais importante não é o início das coisas, mas o final delas. Eu não sei como a tua história começou, eu não sei como foi o dia da tua concepção, eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei como você entrou por aquela porta, mas eu sei o que Deus tem preparado para você. Os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, o seu coração ainda não percebeu aquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia! Se esse aplauso é para Jesus, ele pode ser mais forte, irmão. Aleluia, aleluia. Deus tem um projeto para cada um de nós. Jeremias expressa isso da seguinte forma: eu é que sei que os pensamentos que tenho a respeito de você são pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Em algumas outras traduções, para te dar um futuro que desejais, daquilo que Deus tem plantado no teu coração. Esse é o legado de Deus para a nossa vida. Então, ao olharmos para a vida desses homens que passaram, que marcaram a sua história, que marcaram a sua geração, que foram como os filhos de Issacar na sua geração, que discerniam tempos e épocas, que abriram mão de cargos políticos, que abriram mão de fortunas, abriram mão de serem empresários e entenderam que a maior riqueza não é temporal, mas ela é eterna. A maior riqueza que um homem pode ter é essa mensagem. É por isso que nós cantamos: sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. Levarei também eu a minha cruz, que é por uma coroa trocar. Cara, você pode fazer a maior faculdade, você pode estudar em Harvard, você pode estudar em Yale, em Cambridge, você pode ir para onde você for, faça tudo isso para a glória de Deus, mas o maior legado que você pode obter na sua existência é a palavra do Senhor, é a promessa de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma geração que entende que não é fruto de um acidente, mas que está marcando um tempo, que não é produto nem fruto de um acidente, mas é pontualmente nascido e sendo trazido à existência nesse momento da história, em que essa geração também pode ser comparada à geração de João Batista, aqueles que preparam o caminho do Messias, aqueles que preparam a vinda do Senhor. E aí eu vou retomar aquilo que eu estava dizendo anteriormente. Se nós somos a geração da figueira, e isso aconteceu literalmente, fatualmente, no dia 14 de maio de 1948, numa assembleia solene da recém-constituída Organização das Nações Unidas, ONU, em que pela primeira e única vez na história, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, nascido em Alegrete, Rio Grande do Sul, foi colocado para ser o presidente daquela sessão, e houve um empate técnico, e naquele dia Deus usou um brasileiro para cumprir uma profecia milenar, porque naquele dia ele votou para que Israel pudesse voltar a ser uma nação. Naquele momento o relógio de Deus startou, a figueira floresceu, e foi proclamada a independência do Estado de Israel. Uma geração que está vendo isso acontecer. E talvez você se pergunte: mas Jesus disse que não passaria essa geração sem que tudo isso acontecesse. Quanto tempo dura uma geração? Salmo 90, versículo 10 nos traz essa resposta: cabe ao homem viver 70 anos. Inclusive a expectativa de vida atual é exatamente essa. Se você for pegar alguns estudos sociológicos, você vai ver que a expectativa de vida mundial, ao longo da história, a média geral é exatamente essa. Se você for pegar desde os patriarcas até aqui, é exatamente 70 anos. Como nos dias bíblicos, e é até hoje. Se você pegar a expectativa de vida do brasileiro, pelo IBGE, ou no mundo inteiro, varia de 68 a 72 anos, a média é 70 anos.
E eu sei que alguns aqui que gostam de contas já estão fazendo contas. Então, peraí, 14 de maio de 48, 70 anos, quando vai dar? Não preciso fazer muita conta não, é agora. 14 de maio de 2018, 70 anos em que a figueira floresceu. Você gosta de Bíblia, irmão? Você gosta de profecia? Eu não vou ter tempo de abrir tudo aqui por causa do nosso tempo, mas Zacarias capítulo 2. Quando o profeta Zacarias, ele começa a falar sobre acontecimentos dos últimos dias, ele fala sobre a reconstituição e a restauração da nação de Israel, até confirmando uma profecia de Isaías no capítulo 2, que pergunta: pode uma nação nascer num só dia? Pergunta para o teu irmão: pode uma nação nascer num só dia? Pergunta para ele: pode uma língua morta voltar a existir com o estalar de dedos? Pergunta para quem está da pergunta. Uma nação pode nascer num dia? Uma língua morta pode voltar a existir? Uau! Em 2014 eu fui convidado, nós fomos convidados a participar de um ato profético, seria um ato profético, numa cidade chamada Auschwitz, na Polônia. E nós fomos. Eu não sabia exatamente o que ia acontecer naquele lugar. Como eu disse, nós já fomos missionários, nós somos missionários na Alemanha, e nós já estávamos de volta para o Brasil, e fomos convidados a participar desse ato profético. E eu achei aquilo tão interessante, porque quando eu estava morando na Europa, a gente conheceu muitos países, muitas cidades, e eu cheguei a pisar na Polônia, mas naquele dia o Espírito Santo de Deus disse para mim, disse para nós assim: não é o momento, volta. E eu não entrei. Quer dizer, eu entrei, mas não fui até onde eu queria ir, que era na cidade de Auschwitz. E quando eu recebi esse convite, eu entendi que era o tempo de Deus. Eu falei: Senhor, eu vou orar para isso. E eu compartilhei com uma amiga intercessora, e ela foi orar, e Deus falou para ela assim, duas coisas. Falou assim: fala com o Elmi que é algo pontual para a vida dele, é um tempo dele estar lá, tem um projeto nesse lugar, e ele vai fazer parte disso. E outra coisa que Deus falou para ela é: paga a passagem para ele ir. Pergunta para o irmão Totó: você queria receber uma bênção dessa? Pergunta para ele. Irmãos, até os meus 33 anos de idade, eu tenho 45 anos. A primeira vez que eu voei foi quando eu tinha 33 anos, em 2005. Eu nunca tinha voado de avião. Mas eu peguei o gostinho, irmãos. O negócio é bom. E quando é profético e missionário é melhor ainda, amém? E eu morria de medo de voar, porque eu pensava: cara, se esse negócio cair já era, né? Você ouve falar de pessoas sobreviveram de acidente de avião, é muito raro, é difícil acontecer, mas quando acontece geralmente não sobra ninguém. Um dia Deus me libertou do medo, da culpa. Ele falou bem assim: cara, enquanto você estiver fazendo a minha vontade, você não vai morrer desse jeito. Então agora eu estou voando tranquilo, até durmo. Eu já conheci quase 40 países, dezenas, centenas de cidades, continentes. Tudo isso eu falo para a glória de Deus. E o que eu tenho visto, irmãos, Deus fazer no mundo inteiro ao mesmo tempo, eu não tenho dúvida nenhuma de que as profecias estão se cumprindo nessa geração, nesse tempo chamado hoje. É algo incrível que Deus está fazendo. E quando nós chegamos lá em Auschwitz, foi muito interessante, porque a gente achou que era um ato profético de algumas pessoas. A gente chegou num salão maior do que esse, umas quase 300 pessoas. E quando eu cheguei, o cara que estava ministrando, um brasileiro. E Deus tem algo com o Brasil. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acabei de dizer que Deus cumpriu uma profecia de Jesus, de Mateus 24, através de um brasileiro. A figueira floresceu através de uma decisão. E você acha que foi por um acaso? Deus colocou aquele cara ali naquele momento para aquela atitude. Assim como a rainha Esther. E assim como eu digo para você hoje, quem sabe não foi para isso e para esse propósito que Deus te trouxe ao mundo. Pergunta para o irmão que está ao teu lado: você já sabe qual é o teu propósito, irmão? Você já entendeu que Deus tem assim a grande obra que Ele tem através de você? Uma coisa eu tenho certeza: você não fez ela ainda. Você ainda não cumpriu o seu legado. Você não atingiu a meta. Você não pode dizer como Paulo e Billy Graham disseram, Martim Lutero e outros homens de Deus, John Wesley: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nós não podemos dizer isso ainda. Sabe por quê? Sabe qual é a prova cabal disso? É que nós estamos vivos aqui ainda. Porque o dia que Deus cumprir, Ele te leva. Se Ele não nos levou ainda, é porque Ele tem um propósito. Diga para o teu irmão: ainda tem propósito. Ainda tem a lenha para queimar, meu irmão. Diga para ele: seja perseverante, porque a gente está no tempo da perseverança. Aleluia. 2018 é o ano da perseverança, é o ano dos que entendem o chamado e o propósito e a identidade. Vão dizer: agora vai acontecer, eu vou fazer acontecer, eu vou unir os céus e a terra, ou seja, a vontade de Deus é a minha vontade. E é aí que as coisas acontecem. E ali, quando nós estávamos naquele lugar, eu me deparei com uma profecia bíblica se cumprindo. Ezequiel capítulo 37.
eu vou só parafrasear rapidamente por causa do tempo. Deus leva o profeta Ezequiel a um vale chamado Vale de Ossos Secos. E ele diz para o profeta, no versículo 1 ele diz, sobre a casa de Israel, profetiza sobre a casa de Israel. E ali o profeta Ezequiel falando na primeira pessoa, enquanto eu profetizava, ossos se juntaram a ossos, e vieram sobre esse esqueleto carne, nervo, tendões, pele. O que Ezequiel estava dizendo com essa profecia que tantas vezes eu já preguei, tantos pastores pregam até hoje, de uma forma tão ilustrativa e profética, e não tem problema nenhum com esse tipo de aplicação. Vale de Ossos Secos é essa igreja, é a sua vida, Deus quer te renovar, glória a Deus, é uma aplicação profética, não tem problema nenhum, mas existe uma aplicação literal dessa palavra. Deus mandou Ezequiel profetizar sobre a casa de Israel, literalmente, ou seja, aqueles ossos secos, não era osso de um povo qualquer, mas ossos de judeus que morreram. E eu pergunto para você, qual é o maior cemitério humano da história da humanidade? Auschwitz, na Polônia. O maior campo de concentração da história humana, não apenas da Segunda Guerra Mundial, onde somente ali 1,5 milhão de judeus foram mortos naquele lugar, da forma mais cruel que você possa imaginar. Se você assistiu livros, já leu livros, ou assistiu filmes como Lista de Schindler, principalmente porque muitas cenas daquele filme se dão naquele campo de concentração, você entende o que eu estou dizendo. Ali se transformou num verdadeiro holocausto, como a própria história chama aquele momento histórico. O que é o holocausto? É um sacrifício. Ali foi feito um altar humano, onde milhares e milhares e milhares de judeus foram exterminados naquele lugar. E eu creio que literalmente naquele lugar Ezequiel foi levado, porque essa profecia se funde com a profecia de Isaías, de uma nação pode nascer num só dia. Porque quando ele fala de ossos, ele está falando sobre estrutura, a estrutura de uma nação que não existe, que passa a existir. Mas não apenas ossos, porque enquanto ele profetizava, vinha nervos, carne, músculo, tendões, pele, a composição do corpo humano, da biologia humana, da anatomia humana. E aquilo ali significava um exército, porque tanto que você vê na metade do capítulo, ele dizendo que um exército foi formado. E Deus diz para ele, poderão por acaso esse exército, essas pessoas reviverem, que já não são mais apenas ossos, porque agora são corpos humanos perfeito, só não tem fôlego de vida, mas uma estrutura. Está falando sobre uma nação, irmãos. Ossos é todo o mecanismo político, social, de uma nação que voltou a existir a partir de uma profecia, a partir de um cumprimento profético. Porque a partir do dia 14 de maio de 48, navios e navios e navios de judeus cumpriram uma palavra hebraica que significa Elihá, a volta do povo para a terra. Existem centenas de profecias do Velho Testamento que falam a respeito desse momento histórico e profético, de que o povo de Israel voltaria para a sua terra. Inclusive, há 2 anos atrás, o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, discursando para o Congresso americano, isso aconteceu poucas vezes na história, se eu não me engano 2 ou 3, ele começou seu discurso lendo Amós, capítulo 9, nos últimos versículos, quando diz: e o meu povo voltará para a sua terra, a terra de Israel, para nunca mais ser arrancado de lá. E ele disse, Congresso americano, presidente Barack Obama, historicamente a nação americana é um aliado de Israel, e todos dizem que é por isso que Israel é uma nação desse tamanhozinho, com 12 milhões de habitantes, 5 milhões de inimigos muçulmanos, árabes, coexistindo no mesmo território, se tornou uma nação de primeiro mundo, de ponta tecnológica, com o maior número de ganhadores do Prêmio Nobel da Paz. Isso é milagre, isso é fruto de uma aliança patriarcal com Abraão, Isaac e Jacó. Outro dia a gente fala sobre isso. Mas se vocês hoje tirarem o apoio à nação de Israel, saibam que o nosso Deus disse que essa nação voltaria para a sua terra, para nunca mais ser arrancado de lá. O motivo de nós estarmos na nossa terra não é a nação americana, mas é a palavra de Deus se cumprindo nessa geração. O homem foi usado como um profeta, não era um político falando, não era um estadista político falando, mas era um profeta, porque Deus usa os seus profetas ainda nesses dias. E ali foi um recado muito bem dado para todo mundo, de que os judeus, eles realmente tomaram posse da terra. Uma estrutura de ossos, uma estrutura de nervos e carne, uma nação sendo reconstruída de um dia para a noite, de uma noite para o dia, de um momento para o outro, de um estalar de dedos, cumprindo uma palavra profética. Pode uma nação nascer num só dia? E Deus responde, pode.
Uma língua morta, talvez a identidade maior, a pele, aquilo que faz entendermos, né, e diagnosticarmos quem é a pessoa, né, o estereótipo. Uma língua, o hebraico, morta. De repente, as escolas públicas, as faculdades, ensinando o hebraico como se essa língua existisse desde sempre. E ela realmente não morreu, porque mesmo esse povo não tendo a sua geografia de terra, a sua terra, Eretz Israel, a terra de Israel, mas eles conservavam um legado, uma linhagem, porque eles sabem discernir tempos, épocas e estações. E nós somos a geração que estamos vendo tudo isso acontecer debaixo dos nossos olhos. Antes de eu terminar, mais uma, já que você gosta de profecias, Zacarias capítulo 2, também fala sobre uma profecia para os últimos dias, quando diz que a nação de Israel seria restaurada e reconstruída, e que Jerusalém seria reconhecida mundialmente como a capital oficial legítima da nação de Israel. Porque eu não sei se você sabe, mas mesmo Israel tendo sido reconstruído como nação em 48, mas Jerusalém não é reconhecida pelo mundo como capital oficial de Israel. Jerusalém é uma terra cosmopolita, os árabes, os judeus, os cristãos, todo mundo é dono daquela terra, é mais ou menos terra de ninguém. Cada um tem um pedaço. Alguém aqui já foi a Israel, já foi a Jerusalém? Ninguém ainda? Você? Quem gostaria de ir a Jerusalém um dia? Levanta a mão. Receba essa palavra profética. Você vai pisar naquela terra, amém, irmão? Começar pelos pastores, né? Os pastores, né? Uma igreja que tem visão profética de certos tempos e épocas, investe para o pastor ir para Israel. Eis que digo. Mas aí, irmãos, a gente vendo essas coisas se cumprindo nos nossos dias, acontecendo debaixo dos nossos olhos. E Zacarias capítulo 2 diz que Jerusalém seria reconhecido novamente como a capital legítima da nação de Israel. No passado Deus levantou um Ciro e ele diz: Ciro, meu servo. Ciro não era judeu, não era um crente, mas Deus o chama de o meu servo. Por quê? Porque ele cumpriu a palavra, as profecias, a direção do que Deus tinha. No ano passado, em abril do ano passado, nós estávamos nos Estados Unidos 2 semanas antes das eleições presidenciais. A cada 10 pessoas que você conversava, 11 diziam, estou exagerando, né? Mas é mais ou menos isso, de que Hillary Clinton estava eleita. Ninguém apostava em Donald Trump, porque ele era um improvável. As pesquisas, as pessoas, o nível de rejeição muito alto. Mas 2 dias antes das eleições, uma notícia fake, depois foram descobrir que era uma notícia fake, na verdade foi Deus soberano, como sempre, regendo as nações, regendo a história, regendo os cumprimentos proféticos. Aquele homem eleito, doido, estranho, maluco, bilionário, sem rabo preso com a política, e que no dia da posse pegou a Bíblia do Abraham Lincoln, como todo presidente americano faz, mas também pegou a Bíblia que a mãe dele deu para ele quando tinha 9 anos de idade, colocou a mão direita sobre as Bíblias, e ele declarou, jurou, fez o juramento dizendo: eu, como presidente americano, cumprirei todas as determinações, a Constituição, as legislações, as leis do meu país, tal, fez a declaração, e ele levou aquilo a sério, porque uma das coisas que ele falou na sua campanha, na promessa de campanha, é que ele reconheceria Jerusalém como capital de Israel. E há 2 meses atrás o mundo ficou estarrecido quando ele declarou de que os Estados Unidos da América reconhecem Jerusalém como capital legítima da nação de Israel. Vocês lembram? Alguém acompanhou essa notícia? O mundo ficou em polvorosa. Os líderes mundiais: é maluco, vai haver guerra, 3ª guerra mundial, não pode, tal. E essa semana eu vi uma notícia de que há uma possibilidade de que agora, dia 14 de maio de 2018, no dia em que Israel completa 70 anos da independência do Estado de Israel, a embaixada americana vai ser oficialmente inaugurada ali. Você tem noção do que isso vai desencadear no mundo todo? Você entende o que Deus está querendo falar para nós nessa noite? Eu não tenho mais tempo, mas eu poderia falar para você pelo menos mais umas 35 profecias que estão se cumprindo nos nossos dias. Por exemplo, a destruição de Damasco, capital da Síria. Uma profecia se cumprindo nos nossos dias. Agora, enquanto eu e você estamos aqui, irmãos, está sendo bombardeado Damasco, a capital da Síria. Uma profecia do Velho Testamento
dizendo que Damasco seria riscada do mapa, e isso está acontecendo na nossa geração, nos nossos dias. É um sinal profético para essa geração, de que algo está acontecendo, e eu vou dizer que algo é isso: Jesus está voltando, irmãos. Aleluia! Essa pregação não dá muito ibope mais, não se fala mais sobre a volta de Jesus, não se fala mais sobre missões, isso não dá ibope. A igreja só quer ouvir sobre prosperidade, só quer ouvir sobre teologia da motivação pessoal. Mas, irmãos, essa é a mensagem mais fundamental do Evangelho. Nós vivemos e existimos com essa esperança de que Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele voltou à direita do Pai, Ele está sentado, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nós somos a geração que estamos vendo tudo isso acontecendo. E isso tem que mexer comigo e com você. Isso tem que nos tirar da mesmice, da mediocridade. Isso tem que nos tirar da vida sem propósito. Isso tem que nos impulsionar para sermos perseverantes em Deus. Porque quando Jesus escreve as 7 cartas, as 7 igrejas de Apocalipse, no final de cada uma delas ele diz: ao que vencer, será dada a coroa da vida. Será dado que se assente no trono, do lado do trono do meu Pai, a vida eterna, o reino, uma palavra de promessa para aqueles que são perseverantes em Deus, daqueles que entendem o seu legado e o seu chamado, daqueles que entendem os acontecimentos históricos. Ano passado fizemos 500 anos da Reforma Protestante. Se você gosta de números, 7 gerações. Porque se uma geração é 70 anos, 7 vezes 7, 49, mais ou menos a 7ª geração depois de Lutero. Nós estamos vivendo isso nesses dias, irmãos. Está acontecendo algo. Fique de pé no seu lugar. Eu queria chamar os irmãos do louvor para me ajudarem aqui. Ouçam isso que ainda tem para dizer. No ano de 1908, um negro americano chamado William Seymour, em Los Angeles, Estados Unidos, cego de um olho, deficiente de um braço, negro, tentou se matricular em alguns seminários teológicos da sua época, na sua cidade. Ele foi rejeitado por causa da sua condição física e racial. Mas nada pode limitar aqueles que são caçadores de Deus. Diga para o irmão que está falando: nada pode impedir você, nada pode. Ah, o pastor não me dá oportunidade, a igreja não reconheceu o meu talento, ninguém deixa eu cantar, ninguém deixa eu pregar. Deixa eu dizer uma coisa: o maior púlpito dessa geração não é aqui, é lá fora. A maior música que você pode cantar não é que o Diante do Trono fez em Ana Paula, porque Deus não chamou só eles, Deus está chamando uma geração de adoradores. Então não fica feridinho porque você não canta nem prega com o microfone na mão. Eu fiquei 3 anos dentro de um presídio pregando, e eu tenho saudade. Eu amo pregar na igreja, mas pregar num presídio, irmãos, no hospital, nada paga, não tem preço. Você pregar para meninos que você sabe que no outro dia vão sair dali e muitos vão morrer na boca de fumo, e você saber que a última oportunidade deles ouvirem o Evangelho, e quando você pergunta quem quer Jesus, e 99% deles se ajoelham e dizem: eu quero Jesus. Porque se eu fizer essa pergunta aqui hoje, talvez eu faça, talvez venha 2, 3, 4, 10, eu não sei. Mas tem ambientes em que você pergunta isso, todo mundo quer, porque todo mundo está desesperado, todo mundo está com fome. Você só come quando está com fome. Por isso que você vem na igreja e fica assistindo o culto. É por isso que você vem aqui e fica repetindo as músicas. É por isso que você vem aqui ouvir mais uma pregação. É porque você não está com fome, irmão. Mas uma das profecias para os últimos dias, Amós 8:11 diz: e nos últimos dias trarei fome sobre a terra, sede sobre a terra. Não é fome de comida nem sede de bebida, mas fome e sede da minha palavra. Uma geração faminta, uma geração que não se conforma apenas com domingo, uma geração que quer chapar com ele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todo dia. Que entende que o ambiente da adoração não é a palavra que acontece cantada antes da pregação falada, mas é o quarto, é o lugar secreto. É entrar no meu quarto, fechar a minha porta, Mateus 6, versículo 6. E o meu Pai, que me vê em secreto, que conhece o meu coração e o meu íntimo, Ele está ali comigo, e Ele diz: filho, eu te amo, eu tenho saudade de você.
Tem tanta gente cantando, mas eu quero ouvir a sua voz. Tem tanta gente compondo, mas eu quero ouvir as suas canções. Tem tanta gente pregando, mas eu quero ouvir a sua palavra. Oh, cara, eu quero ver a sua pregação. Muito mais do que falar alguma coisa, mas as pessoas olharem para você e dizerem: ele carrega no seu semblante a firme convicção de quem está subindo a Jerusalém. Uau! Para entregar a sua vida por amor a mim e a você, nós também estamos indo para Jerusalém, irmãos. Nós estamos indo para Nova Jerusalém e carregamos no semblante essa firme convicção. E as pessoas, quando olharem para nós, elas vão ver algo diferente. Sabe por quê? Porque tem algo diferente. Quando eu tinha 1 ano de convertido, meu pai, como um bom espírita, ele foi para a praia fazer oferendas para Iemanjá, ele e minha mãe. A minha mãe ficou possessa naquela madrugada, e aquele espírito que eles consideravam que era o espírito de luz disse para o meu pai: tem 1 ano que eu não entro mais naquela casa, nem eu nem os espíritos, brilhando, e essa luz é tão forte e que nós não podemos entrar mais lá. O meu pai no outro dia veio possesso: meu filho, que lugar é esse que você está frequentando? Eu falei: pai, é a igreja. Sai desse lugar hoje. Por quê? Porque os espíritos de luz disseram que tem uma luz mais forte aqui brilhando, e eles não têm acesso mais à casa. Irmãos, eu não sabia orar, eu não sabia batalha espiritual, eu nem batizado direito eu era. Mas sabe de uma coisa? Você não precisa nada disso. Você só precisa conhecer um versículo: porque Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então levanta sua mão para o céu, pelo amor de Deus, e adore esse Deus que deu a sua vida por você. Deixa queimar, meu irmão. Vem fogo de Deus, acende os nossos corações. Segura só um pouquinho. Então, no ano de 1908, William Seymour, ele não se conteve com aquelas palavras de reprovação: você não pode, você não sabe, você não pode. Ele reuniu 8 pessoas, alugaram uma casa numa rua chamada Azusa. Alguém já ouviu essa história? E ele, naquela casa, eles começaram a buscar a Deus. Já que os seminários não permitem a gente aprender, a gente vai aprender com ele. E começaram a orar. E as orações e adorações, elas não tinham tempo para parar. Elas duravam um dia inteiro, 2, 3, 4 dias, uma semana. E daqui a pouco aquele povo estava 24 horas, todos os dias buscando. E pessoas de toda aquela região começaram a vir, porque aonde há a glória de Deus, as pessoas são atraídas. E quando pessoas do mundo inteiro já estavam afluindo para aquele lugar, no ano de 1915 a 1918, nos 3 últimos anos desse avivamento, porque ele teve um período de duração muito curto, foi apenas 10 anos, mas 10 anos que impactaram a história da humanidade para sempre. William Seymour liberou uma palavra profética e disse: o Espírito de Deus me mostra que daqui a 100 anos, quanto tempo, igreja? Ao mesmo tempo, no mundo inteiro, Deus vai fazer o mesmo que Ele está fazendo aqui em Azusa, ou seja, torres de oração e adoração 24 horas. Sabe o que nós temos ido todo ano fazer lá em Auschwitz? O prefeito daquela cidade, o ano passado, concedeu para a organização um terreno de 20 mil metros quadrados. Nesse terreno vai ser construído um memorial ao Holocausto, mas a verdade é apenas uma fachada. Lá dentro vai ter uma torre de oração e adoração 24 horas. Se o diabo usou aquele lugar para trazer um momento histórico chamado Holocausto, em que ele quase destruiu o plano eterno de Deus, porque não há profecias cumpridas se não houver a nação de Israel. E é por isso que todas as profecias estão se cumprindo nessa geração, porque a figueira floresceu, então desencadeou um cumprimento profético. E ele sabia disso. E ele tentou destruir a linhagem real, a linhagem patriarcal da aliança. Mas ele nunca vai conseguir destruir os planos de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. E então, irmãos, ali naquele lugar Deus está levantando um altar de vida. Mas sabe qual é a boa notícia? A palavra profética de William Seymour está se cumprindo, porque aquela foi a primeira torre de oração e adoração 24 horas.
Hoje nós temos a pastora Ângela, o pastor Paulo, com o Ministério Gideões da Oração no mundo inteiro. Torres de oração, crianças orando, crianças, adolescentes orando em turnos de oração. Nós temos a torre do IHOP lá em Kansas City. Os irmãos que há 18 anos atrás começaram a orar e adorar e não pararam mais. Eu conheci pessoalmente a torre de adoração do pastor Tom Reis lá no Monte das Oliveiras. Deus tirou ele lá dos Estados Unidos, de Boston, uma igreja de 3.000 pessoas, mandou ele para Monte das Oliveiras, alugou uma casa, e eles estão lá há 30 anos orando e adorando sem parar. E eles esperam o cumprimento de Zacarias capítulo 13, 14. Quando o Messias vier, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, e ele vai marchar, e ele vai entrar pela porta dourada na cidade de Jerusalém, e ele vai se assentar no trono e reinar sobre toda a terra. E o pastor diz: nós vamos estar aqui velando pela profecia até ela se cumprir, hora após hora, dia após dia, semana após semana. Deus está levantando torres de adoração e oração 24 horas no mundo inteiro. Nós somos as torres de Deus. Feche seus olhos. Enquanto nós continuamos cantando essa canção, pastor, só me dá mais 5 minutinhos, pode ser? Eu não tenho como não fazer isso, irmãos. Enquanto os irmãos vão voltar a cantar essa canção, eu quero fazer 2 convites aqui agora. Eu quero convidar você que talvez entrou aqui nessa noite, não tem certeza da sua salvação, não tem certeza da sua identidade em Deus. Pastor, eu já sou membro de uma igreja, não é isso que eu estou te perguntando. Porque você pode ser membro da igreja, pode ser até pastor. Mas na volta de Jesus não é credencial, nem crachá que vai determinar a nosso passaporte para o céu, mas é a nossa salvação pessoal. Então a pergunta é: se você não tem certeza da tua salvação, eu quero te convidar a sair do seu lugar, vir aqui à frente, e você vai se colocar aqui do meu lado esquerdo. Eu quero orar por você. O outro convite é para aquelas pessoas que não estão queimando o suficiente. Você sabe que o fogo talvez seja até pegando, mas está só aquela chaminha de vela. Deus não chamou você para ser queimador de vela, irmãos. Deus chamou você para ser uma tocha humana. Aleluia. E se você entende que você pode queimar mais, você pode dar mais para Deus, e você quer assumir uma aliança com Ele, renovar a sua aliança com Ele, dizer: Deus, eis-me aqui, eu entendo o meu chamado, eu entendo a geração que eu estou vivendo, eu sou um filho de Issacar, eu quero discernir os tempos e as épocas, eu quero estar antenado para o que está acontecendo. Então eu quero te convidar também a vir até o altar do meu lado direito, nós vamos orar juntos. Vamos lá? Ouvi o meu Senhor, pode sair do seu lugar e vir. Bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater, está batendo a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar. Do meu lado esquerdo, aqueles que querem entregar a sua vida para o Senhor. Do meu lado direito, aqueles que querem gastar a sua vida para Ele. Aleluia. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu gastarei a minha vida, Senhor, aos Teus pés, na Tua presença. Vocês que vieram, pode chegar um pouquinho mais pra frente para liberar o espaço aqui. Pode chegar mais pra cá, do meio pra cá também. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Não me dá de sangue, não. Eu não tenho. Cerrado em meu peito, não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Fogo de Deus queima em mim. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, queimar. Espírito aumenta o fogo em nós. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa eu perguntar de novo, para ficar bem claro. Alguém aqui entre nós que gostaria de entregar sua vida para Jesus agora?
Você entende que você não pode sair dessa porta sem tomar essa decisão, a decisão mais importante da tua vida. Talvez você não conseguiu vir aqui, mas você consegue levantar sua mão. Eu quero orar por você onde você estiver. Alguém gostaria de entregar sua vida para Jesus aqui hoje? Ou renovar sua aliança com Ele? Alguém? Amém. Então nós vamos orar por vocês que entendem que dá para queimar um pouco mais, dá para colocar um pouco de mais lenha nessa fogueira, um pouco mais de combustível, paixão, vontade, desejo, coração ardente por Ele. João, quando teve a visão, ele disse: os seus olhos são como chama de fogo. Os seus olhos, quando nós olhamos para Ele, eles nos incendeiam, eles nos fazem queimar, literalmente queimar, queimar de paixão, ao ponto de dizermos: Senhor, para onde irei eu, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna para mim? Aleluia. Eu vou pedir o pastor Anderson para fazer essa oração. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, que você possa queimar.